Graça e paz a todos. Estou aqui hoje com meu amigo, o pastor Ricardo, e vamos falar de um tema muito relevante para a vida cristã e também, queira ou não queira, para os nossos dias, que é o arrebatamento. Graça e paz, pastor Ricardo. Graça e paz, pastor Paulo. É um prazer estar contigo, prazer estar com os nossos amigos, nossos irmãos. É um prazer realmente, coração. E é uma alegria também, né? Sabes que podes contar com a gente sempre que precisar. Amém. E as perguntas que nós vamos fazer aqui, pessoal, sobre o tema arrebatamento, nós vamos nos limitar hoje, né, pastor, ao tema arrebatamento, visto que se formos falar de eventos escatológicos, iria muito tempo, né, para a gente falar sobre tribulação, sobre todos os eventos que nós sabemos que tem sobre o Apocalipse. Então, as perguntas de hoje, elas vieram do nosso grupo de estudo, ao qual nós temos ali uns 150 pessoas aproximadamente no grupo do WhatsApp. Então, e os irmãos, como esse tema desse livro que nós estamos estudando é em Tessalonicenses, caiu o tema arrebatamento. Então, há muita dúvida quando nós falamos sobre este tema. Então, convidamos o pastor para estar aqui respondendo algumas perguntas. Nós não vamos conseguir responder todas as perguntas, visto que demoraria, como disse até o pastor, umas 10 lives, uns 10 vídeos para a gente conseguir responder, mas elencamos algumas aqui que eu acredito que vai abrir a mente e vai responder as tuas indagações sobre este tema. Eu quero perguntar para o pastor aqui a primeira pergunta, feita por um participante do grupo lá, diz assim: sobre o arrebatamento são muitas dúvidas. Então vamos lá. O arrebatamento da igreja acontecerá como? Quando houver o arrebatamento, todos nós veremos Jesus por entre as nuvens? Após o arrebatamento, Jesus virá e pisará na terra para a batalha final, o Armagedon. Então Jesus, na verdade, voltará duas vezes, uma entre as nuvens e outra no Armagedon? Pastor Ricardo. Ok. Essa pergunta, na verdade, ela resume toda a dúvida, né, em torno do arrebatamento. Mas eu queria ir por partes nessa pergunta antes de entrar na Bíblia. A primeira parte diz o que mesmo? Vamos lá, só para relembrar. A primeira parte da pergunta é: o arrebatamento da igreja acontecerá como? Ok, vamos responder. Daí na segunda... A segunda parte tem alguma coisa acerca do todos verão. Todos nós veremos Jesus por entre as nuvens? Ok, muito bem. Então, esse todos nós já requer uma certa observação. Pelo seguinte, vamos pensar no seguinte: todos quem são? Esse é um detalhe. Se nós pensarmos que todos são aqueles que, nesse momento do arrebatamento, estão salvos, então todos o verão. Esses todos. Mas eu creio que o texto bíblico que nós escolhemos, que é exatamente o texto que foi alvo do estudo que suscitou a dúvida sobre o arrebatamento, a gente já pode começar a tecer alguns comentários que vai responder praticamente todas essas indagações dessa primeira questão e talvez das seguintes, né, sobre o arrebatamento. O apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, é bom a gente deixar claro que esta igreja era uma igreja que recebe esta explicação por um fato que estava ocorrendo nela. E o fato que estava ocorrendo era em relação à morte, era em relação a muitos dos cristãos daquela igreja estarem morrendo. E Jesus não tinha voltado. Isso levantou uma dúvida enorme, uma interrogação enorme na cabeça dos tessalonicenses. Fora isso, tinha a questão da influência também dos falsos mestres, dos falsos ensinos que sempre existiram na igreja em todos os tempos, e na igreja do primeiro século não foi diferente, que os confundia. Nós vamos ver isso de uma forma mais forte na segunda epístola. A segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo bate mais forte nesse assunto por conta exatamente desses falsos ensinos.
Então, o que acontecia? Primeiro, um ponto que eu gostaria de levantar aqui, de deixar claro em relação ao arrebatamento, é que a igreja do primeiro século acreditava nisso. A igreja do primeiro século não estava interessada em tempo de tribulação para depois Jesus voltar. Eles acreditavam que, de alguma forma, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por perseguições, como diversas igrejas do primeiro século passaram, não foi só Tessalônica, mas, por exemplo, eu olho para uma igreja sofrida, que é a igreja de Esmirna, que não estava na região grega, estava na região da Ásia Menor, embora grega, mas onde é hoje a atual Turquia, e a igreja de Esmirna era uma igreja extremamente sofrida. Então, a igreja sempre teve dificuldades, mas eles tinham em mente que Jesus Cristo voltaria antes que acontecessem algumas coisas, que eles não entendiam muito bem o que era. E entre essas coisas estava um problema sério, irmãos morrendo. E aí chegou a dúvida, e agora? Esse pessoal está salvo, não está salvo? Esse pessoal perdeu a viagem para o céu? Então, uma série de indagações. E o apóstolo Paulo escreve essa carta exatamente para trazer um esclarecimento de como aconteceria, não quando, mas como aconteceria o arrebatamento. E o mais interessante, este texto que nós vamos ler de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele usa uma palavra que é o único lugar, é o único texto que realmente fala do arrebatamento. Há outros textos, como nós vamos ver em 1 Tessalonicenses 5, em 2 Tessalonicenses 2, que se refere à parousia, que é a chegada, a vinda, a epifânia, o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas neste texto, o apóstolo usa a palavra arpazo, ou arpazo, que significa retirada, extração repentina, abrupta. Ou seja, não é alguém que chega, mas é algo que é extraído. Então nós temos a plena convicção de que o texto se refere, de fato, ao arrebatamento. E o texto, então, diz o seguinte, a partir do versículo 13 de 1 Tessalonicenses 4. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Os demais é o mundo gentílico. É o mundo que não conhece a Cristo. Então, esses, para quem fez a pergunta, não estão no meio dos todos. Os todos que verão Jesus entre as nuvens são os que serão salvos. Ou seja, eles já vão ser citados daqui a pouco. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, aqueles que morreram com Jesus, aqueles que morreram sendo fiéis, salvos em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer. Olha que coisa interessante que o texto mostra. O texto não está dizendo que ele os levará naquele momento para irem para o céu definitivamente. Está falando que tornará a trazer, porque se Deus os trará, é porque um momento eles já devem ter ido. Então, isto já elimina aquela confusão acerca da inutilidade de uma subida para uma imediata descida. O que nos dá a entender que o arrebatamento vai acontecer num momento diferente do retorno específico de Jesus à Terra. Ele não diz quando, nem como, nem quanto tempo isso durará. Outra coisa também, pastor Paulo, que eu gostaria de levantar aqui neste momento, é que há muitos que gostam de nos acusar de pregarmos um arrebatamento secreto. Você é meu amigo há quantos anos, aluno de seminário há quantos anos, assim como outros, nunca ninguém me ouviu falar em arrebatamento secreto. Porque o arrebatamento não é secreto, porque os crentes em Cristo Jesus sabem que ele acontecerá. Sabem que irão ao encontro do Senhor nos ares, porque é exatamente o que o texto diz. Então o texto vai continuar dizendo, dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, Paulo está se referindo aos salvos, como ele, que
ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Neste caso aqui, está se referindo à vinda do Senhor como o momento da manifestação de Cristo, que é um evento único. Ora, a vinda do Senhor, ela começa com arrebatamento, ela começa com toda a situação, ela estabelece toda a situação na terra, e ela vai estabelecer também o momento em que Cristo volta para exercer juízo. Então aqui Paulo está se referindo ao todo. Ainda não é especificamente o momento da retirada, mas ele já vai mostrar isto a seguir, para não ficarem dúvidas. Aí ele diz: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, ou seja, nós não iremos antes os que dormem. Ou seja, os que dormem, os que estão mortos, mas morreram salvos em Cristo Jesus, eles serão levados primeiro. Depois diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Voz de arcanjo chamada, alarido, muitas vozes, mas lá, celestiais. E com a trombeta de Deus. Queridos, esta também não é a última trombeta, lá do Apocalipse, não. A trombeta de Deus é a chamada, é aquela trombeta como nas festas antigas e na festa das trombetas, era aquela chamada a alguma coisa, a um evento realmente relevante. Aí ele continua, a trombeta de Deus, e diz: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos, olha a palavra harpazo aqui, seremos arrebatados, seremos trasladados abruptamente, juntamente com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram primeiro. Os encontraremos, eles vão primeiro, mas nós os encontraremos na chegada às nuvens. E olha o que o texto diz: juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Há um outro texto que é importante, porque nós não vamos encontrar isto em Mateus, nós não vamos encontrar isto em outros textos, com exceção do texto de João, o evangelista, o apóstolo João, em João 14. Eu vou ler esse texto também para que a gente entenda que são os únicos textos que nos dão uma certa correlação em relação ao momento do arrebatamento, ou a retirada da igreja, ou a ida dos salvos para o céu. Porém, o único texto onde é citado o arrebatamento é aquele que nós lemos. 1 Coríntios, no capítulo 15, ele nos dá um outro texto fenomenal. 1 Coríntios 15. Eis que vos digo um mistério. Tem a ver com aquilo que nós acabamos de ler. 1 Coríntios 15, versículo 50 e 51. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herda a incorrupção. E eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. O que Paulo está dizendo? Que nem todos irão morrer. Haverá um povo que não passará pela morte. Nem todos dormiremos. Mas, uma coisa é certa, todos, absolutamente todos, serão transformados, ou seremos transformados. Quando eu digo todos, eu estou dizendo nós, os salvos, no momento. Mas haverá um momento que os ímpios também serão. Haverá um momento que os ímpios também ressuscitarão, só que para a vergonha, para o desprezo e para o castigo eterno. Mas não é este momento. Vamos deixar isso para um outro momento. Nesse momento nós estamos entendendo que Paulo está se referindo ao todos como aqueles que, a exemplo dele, estavam salvos. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E olha aqui o arrebatamento de novo. Olha aqui o momento, porque num momento, num abrir e fechar de olhos, é uma piscada. Ante a última trombeta. Que trombeta é esta? Não é a trombeta do Apocalipse de novo, não. É a trombeta de Deus que chama os salvos, para recolher os salvos num momento abrupto.
E ele diz, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, a trombeta de Deus. E os mortos, olha aqui de novo o texto lá de Tessalonicenses, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Por quê? Estamos vivos. Não ressuscitaremos, mas seremos transformados. Então, esses dois textos, pastor Paulo e os demais, eles deixam claro como será o arrebatamento. Ele não está dizendo quando, mas ele está deixando claro como ele será, como a pergunta diz. Então, encontraremos o Senhor, veremos o Senhor nos ares, os salvos sim. Encontraremos o Senhor nos ares, os salvos sim. Estaremos com o Senhor nos ares, os salvos sim. Nesse momento, estou enfatizando isso, porque pela repetição a gente consegue gravar. Agora, não poderia, pastor Paulo, deixar de citar uma promessa do Senhor. O Senhor não diz que eu vou vos arrebatar, o Senhor disse que um dia ele voltaria. Os anjos disseram que ele voltaria. Os apóstolos afirmaram que ele voltaria. Nós dois também estamos afirmando que ele voltará. Mas houve um momento que Jesus Cristo afirmou uma coisa muito interessante. Uma coisa bacana. Não tem como evitar isso. João no capítulo 14. João no capítulo 14, olha que coisa maravilhosa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Em Jesus, tá? Apesar que você também pode acreditar em mim, porque nesse momento estou lendo a palavra que não é minha e que é de Jesus. Crede também em mim. E ele continua, na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Ora, Jesus está afirmando isso, que se não fosse o fato de haver moradas na casa do Pai, ele teria dito isso. Então, quando às vezes as pessoas perguntam, por que Jesus não falou certas coisas? Por não achar desnecessário, por não achar pertinente, ou não achar que isso fosse importante para nós. Mas aqui ele está falando uma coisa que ele entendia que era importante para os seus discípulos. E eu entendo que também é importante para nós, como discípulos dos discípulos, que também somos discípulos dele. E ele diz, há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E ele continua, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, ou seja, porque ele já veio uma vez. Ele estava falando isto na época da primeira vinda. E ele diz que virá outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então não há dúvida que um dia o Senhor vai levar os que lhe são caros, a sua preciosa noiva, a sua preciosa igreja. O Senhor vai levá-la. Então eu vejo que esses textos que nós lemos, eles vão nos mostrar algumas coisas e algumas respostas que, de repente, são as indagações dos nossos irmãos. E é em cima deles que nós vamos conversar, pastor Paulo. Mas, basicamente, acho que nós conseguimos, com esses textos aí, mostrar como acontecerá, como ocorrerá, como será, de fato, o arrebatamento. Amém. Eu acredito que ficou bem respondido, né, pessoal? Ficou bem esclarecido sobre esse tema e sobre esta pergunta feita pela nossa irmão, que não está identificado aqui, mas o que vale é a explicação e o desejo de aprender mais sobre o céu, sobre aquilo que virá para os crentes, para os salvos, para aqueles que submetem a sua vida, né, ao Evangelho, ao ensino de Cristo. A segunda pergunta aqui, eu acredito que já está naquela explicação da primeira pergunta, como vai ser o arrebatamento. Eu acredito que já está respondido. Se o senhor tiver algo para acrescentar, o senhor pode? Na verdade, acho que está respondida, né? Como será o arrebatamento? Claro, vai ser num abrir e fechar de olhos, vai ser ante a chamada da última trombeta, a trombeta de Deus, e ante os sinais são esses, os detalhes são esses.
todo mundo vai ver, todo mundo terreno vai ver? Não, apenas os salvos. Porque a chamada é para os salvos. Então o arrebatamento será o momento em que o Senhor, devido à sua promessa, e essa promessa a gente depois pode até tratar de forma melhor, mais pontual, mostrando alguns textos que enfatizam, que nos dão a entender que esse não é um tempo para a igreja. Inclusive, para o pessoal que tiver interesse, nossos alunos, nossos queridos, né? Eu tenho uma série de estudos em 3 partes, né, que responde à pergunta, à indagação, se a igreja passará ou não pela tribulação. Isto também tem a ver com o arrebatamento. Só que não estamos afirmando absolutamente nada com base em corrente teológica. Mas nós colocamos uma série de textos, uma série de proposições e uma série de análises de textos bíblicos que mostram que esse tempo que virá no futuro, que antecede o milênio, mas que é um tempo de tribulação, que o objetivo do arrebatamento é exatamente esse, livrar a igreja desse tempo difícil. Por quê? Não é um tempo para a igreja, é um tempo destinado a uma profecia do Antigo Testamento. Não é o objeto da nossa discussão hoje, mas é um tempo de tribulação que está dentro de um contexto profético. Então, quando nós perguntamos como será, é óbvio, ele será dessa forma, para nós, os salvos. Então, ele tem um cunho profético? Tem um cunho profético. A igreja precisa ser retirada para que essa profecia termine. E essa profecia está lá em Daniel no capítulo 9, que é a profecia sobre as 70 semanas de Daniel. 7 semanas e 62 semanas. Ora, o próprio texto já está dizendo que teríamos 69 semanas e não 70. Por quê? Porque a última semana era até então, uma impossibilidade, diante do fato de que, com a rejeição de Israel, com a entrada da igreja no contexto profético, que era um mistério. Mistério porque antes estava enclausurada no coração de Deus. O antropomorfismo está para Deus. Antes esse mistério estava em Deus, a igreja é pré-existente, mas estava de forma não manifesta no Antigo Testamento. Então a igreja entra nesse circuito, e obviamente que ela entra com uma série de propostas exclusivas para ela, inclusive propostas que têm a ver com Israel, que a gente pode tratar num outro momento, mas tudo isso tem a ver com a interpretação, com a forma como nós compreendemos ou interpretamos a questão do arrebatamento. O arrebatamento, ele precisa ser explicado no sentido de que há um motivo. Não é pura e simplesmente, haverá o arrebatamento e pronto. Não, há o arrebatamento porque é necessário que se cumpram algumas coisas que não têm a ver com a igreja. Só por isso. Não é porque a igreja é detentora de todas as graças, porque ela é maravilhosa, porque Deus ama os nossos lindos olhos. Não, não por isso. É porque, de fato, não é um tempo para nós. Então, esses estudos que estão lá no Clube da Bíblia, pastor Paulo, lá no Telegram, Clube da Bíblia, vocês vão encontrar com detalhes assim, muito mais substanciais do que eu poderia dizer aqui de forma assim genérica. Eu acho que é muito melhor nós nos aprofundarmos na palavra. Então eu deixo à vossa disposição vocês conhecerem esses estudos no Clube da Bíblia lá no Telegram. Dá para colocar até o link, pastor. Eu coloco o link na descrição do vídeo. Fique à vontade. E aí os irmãos podem entrar e podem participar e ter acesso sem dúvida, ao material. E tem um material esclarecedor sobre esse assunto. Nós vamos produzir mais. Assim como temos para o nosso grupo de estudo, nós vamos deixar lá, ou seja, é importante que a palavra esteja sendo ensinada. E, obviamente, que sem ficarmos defendendo escola A, escola B, escola C, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Isso que é importante. Né? Isso que é importante. Com muito cuidado, né? Porque, como o pastor bem falou, linhas teológicas existem muitas, né? Mas e muitas também são especulações, apenas especulações, e baseado muitas vezes no achismo,
e alguns, eu acredito que por assistir muitos filmes, porque hoje os filmes que representam o Apocalipse, fim do mundo, é uma coisa que vem destruindo todos sem dó nem piedade. Então, infelizmente, o povo de Deus, ele fica à mercê do conhecimento verdadeiro. E se tem alguém, que pode nos falar, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, usando a sua palavra. A palavra de Deus é suficiente para nos ensinar, né? É o alicerce do cristão. Sem dúvida. Eu quero quero mostrar um exemplo daquilo que eu falei antes. Um dos textos que pode nos ajudar a construir os motivos, as motivações, os fatos em torno do arrebatamento, do porquê o arrebatamento deve acontecer e liberar o espaço de tempo para que se cumpra a profecia. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, diz assim: e esperar, porque ele está falando logo na introdução a respeito daqueles que se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Depois ele continua, e esperar, ou seja, ter esperança no porvir, ter esperança no fato de que Jesus vai voltar. E ele diz, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus. Olha que coisa interessante agora, que nos livra da ira vindoura. Ah, mas pastor, isso aí é fácil de decidir. Eu já tive esse entrevero. Isso aí é fácil de saber. Que a ira vindoura é o juízo final. Meu querido, desculpa te dizer uma coisa. Para quem pensa que a ira vindoura é só o juízo final. O dia do Senhor é ira vindoura. O dia do Senhor é tempo de arrebate, é tempo de trevas, é tempo de extrema angústia e densas trevas. Como diz a palavra de Deus, como diz o profeta Sofonias, no capítulo 1. É um dia terrível. Mas o Senhor está dizendo que a sua igreja não está destinada a esse tempo. A igreja do Senhor até pode passar por muitas coisas durante a sua vida terrena, até que se cumpra o seu tempo na face da terra. Porque como é que eu chamo, e todos nós chamamos, pastor Paulo, não sou só eu, mas todos nós que acreditamos piamente na palavra de Deus, chamamos o fato final do tempo da graça, que é a dispensação que nós estamos vivendo hoje. É a dispensação da igreja. Qual é o fato que põe um fim à dispensação da igreja? Exatamente o arrebatamento. Porque a igreja deixa de ter o seu papel preponderante nesta terra, ela vai ter um tempo nos céus, e isso nos leva a uma questão que me lembrei agora. Isso nos leva a uma questão, que é a questão que já responde, não, mas nós vamos ser arrebatados no final de tribulação ou quando Jesus voltar à terra. Eu faço uma pergunta. Por que Jesus então gastou verbo lá em João 14? É uma pergunta que eu faço, que gostaria que tivesse uma resposta realmente inteligente. Ora, se é para eu subir e num piscar de olhos descer com Jesus, eu pergunto também, por que subir? O Senhor pode nos transformar nesta terra. Ou Ele não tem poder para nos transformar nesta terra? No momento em que Ele ressuscitar o morto da sua cova, Ele já sofre uma transformação e fica de pé, como o vale dos ossos secos lá de Ezequiel. Não precisaria ir até as nuvens. E tem gente que inclusive acha que está até um pouco, com fobia, né? Como é que vai ser esse negócio? Se eu para ir numa montanha russa, se eu vou naquelas rodas gigantes, eu já fico desesperado. Como é que vai acontecer essa história? Querido, não se preocupa, porque o negócio é tão rápido, mas tão rápido, quando a gente sentir, já está lá nas nuvens com o Senhor. Então não faz sentido, pastor Paulo, subir para já descer. Isso responde à pergunta. Daí faz sentido Jesus ter ido nos preparar lugar? Também não faz muito sentido.
Se ele foi nos preparar lugar, se nós temos uma morada celestial, ela tem que fazer nexo, ela tem que fazer sentido por um período de tempo ou durante todo o tempo que a igreja depois atuar. Nesta terra, no milênio, nós não teremos habitação terrena. Já antecipando um pouquinho das coisas do milênio. A igreja não tem habitação terrena, queridos. Nós não temos essa necessidade de habitação terrena, porque a nossa habitação, se vocês olharem lá para o final de Apocalipse, dá para ver a noiva ataviada, adornada, linda, Nova Jerusalém, que de Deus desce dos céus. Ora, ela desce dos céus porque a nossa morada ainda será lá. A nossa morada será lá. Está certo que a gente não vai ter tempo de descanso no milênio, né? Tem muito serviço. Se crente pensa que vai folgar no milênio, né, vai ter que esperar a eternidade. Que é o pensamento de muitos crentes, né? Já vi muitos... eu vou para toda a eternidade, quando eu for arrebatado, eu quero depois deitar numa rede. Sombra e água fresca. Sombra e água fresca, mas esquece que o Jesus falou que o Pai trabalha, né? O Pai trabalha e ele também trabalha. Exatamente. Então, e a função da igreja, eu acho que se a gente entender bem pela palavra, no milênio, por exemplo, a igreja vai estar em plena atividade, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Hoje até a visão do céu que muitos crentes têm é de não tem nada para fazer no céu, né? Não tem nada para fazer na eternidade. Mas vai ter. Vai ter muita coisa. Vai ter, porque se tem pergunta aí, não sei, deve ter pergunta sobre o que acontece depois que a gente sobe, né? Tem que ter, né? Porque alguma coisa a gente vai ter que... Algo vai acontecer. Né? Mas eu quis levantar essa questão, pastor Paulo, porque isso gera muita dúvida. Sabe, o porquê da morada, o porquê desse texto, o Senhor nos livrar da ira vindoura, por que essa ira vindoura? Está certo que a gente já foi livre do juízo final, subindo no arrebatamento, mas isso não nos isenta de prestar contas para Deus. Não é porque o crente não passará pelo juízo final que ele já está garantido, não. Ele tem uma coisa que ele ainda precisa fazer jus. Galardão, né? Justamente, é verdade. Verdade, exato. Pastor, tem as próximas perguntas aqui, eu acredito que já foram respondidas, mas só vou falar pela sequência das perguntas. Então, foi respondido como será o arrebatamento. A próxima pergunta seria como será o arrebatamento e quem será arrebatado primeiro. Já foi respondido pelo pastor que os que morreram em Cristo, né? Eles vão ressuscitar, então e logo após nós, os que estivermos vivos, né, eu creio que nós, no nome de Jesus, podemos, né? É fé, podemos ser arrebatados vivos. Então já foi respondido pelo pastor quem será arrebatado primeiro, né? E quem irá participar do arrebatamento da igreja também, já foi os salvos em Cristo Jesus. Deus é amor, mas ele também é justiça, porque muitos pensam, mas Deus não vai lançar alguém que ele fez no inferno, Deus não vai rejeitar aquele que por exemplo, não conhece, ou eu creio em Deus e sou uma pessoa boa. Só que tem uma coisa, um jovem um dia me disse uma coisa, a questão, pastor, alguém vai dizer assim, mas como um Deus tão bom, como um Deus tão justo, como um Deus tão pai que diz que como é que ele vai lançar alguém na perdição, como é que Deus vai jogar alguém fora? Uma explicação de um jovem do seminário, uma vez conversando com ele, ele disse, o inferno e a perdição nada mais é do que Deus concedendo ao homem aquilo que ele sempre buscou a vida inteira. Por quê? Porque Deus, pelo seu amor, ele quer salvar o homem. Mas o homem, durante toda a sua vida, rejeitou Deus, rejeitou a palavra de Deus, rejeitou o caminho de Deus, rejeitou o céu, rejeitou a cruz, rejeitou o sacrifício de Cristo. Então, o inferno, a perdição, nada mais é que Deus cedendo para o homem o que ele quis a sua vida inteira. É viver afastado de Deus, viver longe de Deus, né? Esse jovem me lembra, essa colocação desse jovem me lembra
uma colocação que eu sempre faço, é uma das respostas que eu dou quando me perguntam o que vai levar o homem para o inferno. É a oposição do que vai levá-lo para o céu. Então vamos falar da oposição? Não é o pecado que vai levar o ser humano para o inferno. Poxa, pastor, mas como não? Porque pecado tem jeito. Pecado não tem jeito, pastor Paulo? Tem perdão. Se eu pequei, peço perdão. Agora, uma coisa que você falou não tem jeito, a rejeição. Aquilo que o ser humano, o que vai levar o ser humano para o inferno realmente, e digo mais, Deus não preparou o inferno para o homem. Quando o inferno foi preparado, Deus o preparou, conforme a Bíblia mesmo diz. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Os anjos caídos. Os anjos que se rebelaram junto com Satanás. Não o ser humano. Então eu pergunto, era desejo de Deus enviar o ser humano para o inferno? Nunca foi. E não é até hoje. Então quem está mandando o ser humano para o próprio inferno? O próprio ser humano, na sua rejeição deliberada a Deus. O ser humano está se punindo, ou seja, ele está assinando a sua sentença de morte e ele mesmo está indo para lá. Deus não vai precisar jogá-lo lá, ele está indo. Então, o que vai realmente mandar as pessoas para o inferno é a rejeição a Cristo. A rejeição, porque é permanecer de costas para o Senhor. Assim como permanecer de frente para Ele. Aquele que crer será salvo. E quem não crer será condenado. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ora, o batismo, ele é apenas a confirmação pública da fé daquele cristão. Mas a Bíblia não diz que se ele não for batizado, vai ser condenado. Vai ser condenado se não crer. O não crer é a rejeição a Cristo. Agora, também não posso viver uma vida inteira, porque o batismo, o que é? Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, mas espera aí, então eu tenho que tomar esse banho para ser salvo? Não. Não. Eu tomo aquele banho porque eu sou salvo. E porque eu quero reconhecer publicamente que aquilo é um ato simbólico de sepultar uma velha criatura para ressurgir das águas, daquele sepultamento nas águas, uma criatura regenerada, uma criatura que vai passar por um processo de regeneração. Essa criatura que agora é filho, é aquele que vai passar pelo arrebatamento, é aquele que vai voltar com Jesus Cristo na parousia, quando ele voltar à terra, para instaurar o seu reino. É aquele que hoje vive tendo dificuldades, tendo lutas, angústias, mas também tendo muitas vitórias. É aquele que luta nas regiões celestiais, é aquele que tem que se vestir da armadura de Deus. Esse é o cara que creu. Mas porque ele creu, ele tem que professar publicamente a sua fé, ele não pode se envergonhar. Porque o não ser batizado é uma forma de se esconder ou esconder a própria fé. Então o batismo é evidência pública de que eu estou reconhecendo que agora eu sou um cristão, que agora eu tenho o Senhor Jesus, que eu aceitei o seu sacrifício e me torno filho. Só para deixar claro que esse é o que vai para o céu. E o que rejeitar isto é o que vai depois para o inferno. Porque Deus quis? Não, queridos. Sempre tenham em mente uma coisa. Deus nunca quis o mal do ser humano. Deus nunca quis a destruição do ser humano. Muito pelo contrário. Se Deus quisesse a destruição do ser humano, logo que o Adão caiu no Éden, Deus não teria arquitetado um plano de redenção. Muito bem. Amém, pessoal? Eu acredito que Deus tem falado em nossos corações, tem nos orientado, né? Tem nos direcionado através das palavras do pastor Ricardo, através da Bíblia, a como nós devemos proceder como cristão, né? O cristão não pode perder o foco. Nós estamos aqui, mas o nosso foco é o céu. O nosso alvo é o céu. Como Paulo disse, né? Eu tenho um alvo, e o cristão ele tem um alvo. Por mais que eu almeje nessa terra posições, almeje chegar em determinado lugar na minha profissão, no ministério, eu sei que o meu destino final e o mais prazeroso na vida do crente é
o céu. Então, nós temos que caminhar aqui, trabalhar aqui, mas nunca perder de vista o céu. Porque Jesus até disse, pastor, que aquele que quiser salvar a sua vida, ele vai perder, né? Mas aquele que perder a sua vida ou gastar a sua vida por amor a Cristo, ele vai achar a vida. Então você vai se encontrar de verdade quando você olhar para o céu, olhar para Cristo e entender que o caminho é Jesus Cristo. E o que ele tem preparado para nós na eternidade é muito maior e muito melhor do que nós podemos vivenciar aqui nessa terra. Muito bem, pastor Ricardo. A próxima pergunta é um tema que eu acredito que pode ser a dúvida de muitas pessoas, que é quando uma pessoa morre. A pergunta feita aqui é: quem morre? Por exemplo, quem morreu ontem, quem morreu antes de ontem, morreu semana passada, ele já está sendo arrebatado? A pergunta foi feita essa. Então, se fôssemos responder diretamente, não. Porque ainda não é o momento do arrebatamento. Nós vimos que quem morre ainda ressuscitará primeiro para depois poder ascender aos céus. Então essa é a resposta. Agora, talvez essa pergunta tenha gerado, o que tenha gerado essa pergunta foi a dúvida, a indagação do que acontece com quem morre. Se não é arrebatado, como é que fica? Então, talvez aí agora a gente possa esclarecer que os mortos em Cristo Jesus, ou seja, aqueles que forem salvos em Cristo Jesus, quando morrem hoje, eles vão para o paraíso. O paraíso é o que é conhecido na Bíblia como o antigo seio de Abraão. Aquela cena do rico e de Lázaro no Hades, que é traduzido genericamente por inferno, eu acho até uma tradução um pouco pesada, porque o inferno pode significar muito mais do que o simples lugar onde estão as almas dos que morreram aguardando a ressurreição. Então, a palavra usada no texto ali de Lucas é Hades. Hades é traduzido genericamente por inferno, mas na verdade não significa isso. Hades é o mundo dos mortos, é o lugar para onde vão as almas dos que morreram. É a mesma palavra no hebraico Sheol ou Seol. É o lugar onde permanecem as almas daqueles que morreram. Hoje estão as almas dos que morreram sem Cristo. Elas estão no Hades, que é traduzido genericamente por inferno, mas ainda não é o lago de fogo e enxofre. É bom deixar isso claro. Aquele inferno que Deus preparou para Satanás e os seus anjos é o Geena, é o lago de fogo e enxofre. Há uma separação, havia uma separação entre o seio de Abraão, que atualmente é o paraíso, porque Jesus levou cativo o cativeiro, ou seja, aqueles que estavam cativos no seio de Abraão, hoje eles foram transladados para o paraíso de Deus na ressurreição do Senhor e a sua ascensão aos céus. Então, o salvo em Cristo, morto, essa pessoa que morreu, ela não é arrebatada, mas a sua alma é levada ao paraíso. E paraíso é lugar de descanso para o crente. Veja bem, descanso não significa que estão dormindo. É um lugar de descanso porque é um tempo de refrigério, é um tempo de consolo, é um tempo de abrigo. E a gente vê naquela cena de Lucas 16 que Lázaro estava sendo consolado e o rico já estava em aflição. Ou seja, ele já sabia de antemão o futuro que o esperava. Então, é para onde vão as almas dos salvos, para o paraíso, e as almas dos ímpios que morrem vão para o Hades, aguardar a segunda ressurreição, e os salvos aguardarem a primeira ressurreição. Até o que Jesus prometeu para o ladrão da cruz, né? Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, Jesus prometeu para ele o que aqueles que crescem nele ou morressem, né, a partir daquele momento até haver o arrebatamento,
onde estão as almas. Sim. Dos crentes, daqueles que creram, como o ladrão da cruz ali creu. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, bem respondido, morreu. Se morreu em Cristo, está no paraíso, descansando, tranquilo. E se morreu sem Cristo, está no lado. Infelizmente já está num lugar de tormento. Pastor, aproveitar até esse momento para falar sobre a responsabilidade que temos, né? Uhum. A igreja tem essa responsabilidade, por isso nós devemos ministrar. Você que tem o ministério da pregação, você que tem o ministério do ensino, nós devemos ensinar sobre o arrebatamento, sobre escatologia. Nós devemos buscar aprender, porque enquanto nós, igreja, conhecemos o caminho, diariamente, muitas e muitas almas morrem sem conhecer, perecem sem conhecer, e requer de nós, que temos o ministério, que conhecemos a luz, nós não podemos deixar com que da nossa família, os amigos, vizinhos, morram sem conhecer esse caminho. É verdade. Eu respondo dessa forma, pastor Paulo, para as pessoas que me perguntam: pastor, mas sempre que se fala de Apocalipse, sempre que se fala de tempo de tribulação, é sempre um tempo muito difícil, é sempre dor, é sofrimento, é guerra, é muita desgraça. Então, a gente não tem prazer em ouvir esse tipo de coisa. É verdade, a igreja não tem prazer em ouvir sobre desgraça. Agora, imagine, aqueles que vão passar por essas desgraças vão ter prazer? Essa é uma pergunta que eu faço. Então, cabe à igreja hoje, que conhece, alertar aqueles que estão indo para esse caminho. Essa é a função de nós conhecermos profecia. Não sermos enganados, não sermos ludibriados, não sermos iludidos com falsos ensinos e com falsas promessas existenciais, ou seja, de ganhos materiais nessa terra, porque o crente nessa terra, queridos, não vai faltar nada, não vai perecer. O Senhor diz que diante das suas riquezas, Ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Mas o que o Senhor quer que seja a nossa vida, o nosso principal alvo? Se nós olharmos para Mateus no capítulo 6, é olharmos, priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça, porque é isto que o crente almeja. Até na oração do Pai Nosso é isso que nós oramos. Não o Pai Nosso em si, porque ele é um modelo de oração, mas na nossa oração fervorosa, na nossa oração de fé, venha a nós o teu reino, Senhor. Ou seja, eu anseio, Senhor, para que o teu reino seja instalado, para que esse reino de equidade, de paz, de justiça, venha para essa terra, para que toda essa desgraça, essa bandalheira que está acontecendo nessa terra um dia cesse. Não haja mais doença, não haja mais a morte, né, para atormentar as pessoas. Isto é a justiça do reino. Não há o pobre, o desafortunado, o miserável, o excluído, onde todos serão iguais. Isto é a justiça do reino. Agora, eu tenho que priorizar e buscar isto, porque até para aqueles que anseiam a vinda do Senhor há galardão. Já pensou, é tão importante, pastor Paulo, a vinda do Senhor Jesus. É tão importante o fato atrelado à volta de Jesus, que o Senhor, até para esses que desejam a sua vinda, o Senhor prometeu recompensa. É maravilhoso. Aleluia. A próxima pergunta, pastor, ela já foi respondida, né? Mas eu posso ser que o senhor possa acrescentar alguma coisa na parte B da pergunta, que diz assim: o arrebatamento será sigiloso? Não, porque o pastor até já respondeu. Depois a igreja sabe, foi anunciado através de Jesus, é anunciado através da palavra, é anunciado através das pregações. Então o mundo hoje não pode se dizer que não conhece, né? A não ser... O momento o mundo não conhecerá, mas ele não ele foi anunciado. Está sendo anunciado, não é algo assim, o que aconteceu? De onde surgiu isso? Uhum. Muitos já ouviram a palavra. Com certeza. Inclusive muitos que vão ficar, sabem por que estão ficando e o que está acontecendo. E tomara que sejam instrumentos de Deus para ajudar os outros que ficarem também. Que vão ficar. Mas a parte B da pergunta diz assim:
Como o mundo vai saber que isto aconteceu? Pelas notícias. Sem dúvida nenhuma, pelas notícias. Olha, tem até aquela música, né? Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Então, a própria música já está dizendo que vai haver uma notícia. É claro que, queridos, nós não, né? Mas o mundo vai esperar que essas notícias sejam completamente distorcidas. Agora, pense, pastor Paulo, eu fico imaginando, tem uma outra música que fala do mercado. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. Pense, um crente fiel pilotando um avião. Pense, um crente fiel dirigindo um carro, um ônibus. Gente, mas Deus vai permitir isso? Queridos, Deus vem avisando. A palavra de Deus, o apóstolo Pedro diz que diante daqueles que têm nos chacoteado, gozado, cadê a vinda de Jesus, esse Jesus que vocês pregam? E a cristandade às vezes se anula diante de situações como essas, diante de gozações do mundo, quando nós temos as respostas. E a resposta para uma pessoa que diz isso é de cara dizer para ele: não pensa você que Deus está demorando, não, Deus está te dando chance. Aproveita a chance. Aproveita a chance e fala para essa pessoa: Deus está te dando chance de arrependimento, porque Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você fique. Deus não quer que de repente você esteja num ônibus que o motorista era crente, foi levado e o ônibus ficou desgovernado. E sem falar de outras notícias, né, pastor Paulo? Porque Hollywood, agora abrindo um gancho para aqueles que gostam dos seus anti-heróis de internet, de plataformas de filmes, e de Netflix, e Hollywood, e etc, etc. Não significa que eu não gosto muito, assisto muitos filmes exatamente para nos fazerem pensar e refletir. Mas, querido, pensa comigo, que mente que tem sido criada hoje, pastor Paulo, no ser humano. Hoje a gente parece que fala de ET, como se fosse uma coisa que a gente encontra ali na esquina. A gente assiste filme de extraterrestres como se fosse uma coisa muito linda e muito boa. Mas tudo isso, meus queridos irmãos, eu vou ser sincero agora, eu estou conjecturando. Você achou isso na Bíblia? Não. Dessa vez eu não estou usando a Bíblia, eu estou usando a minha percepção em relação a fatos bíblicos, mas percepção do que eu vejo no mundo ao nosso redor. Está se criando uma mente que aceita isso. Então, olha, uma das notícias que aceita essa questão do mundo, outros mundos, outros seres, eu também acredito em extraterrestre. Eu acredito. Eu acredito em anjo. Ora, anjo não é extraterrestre? Então, eu acredito. Desde que o extraterrestre que nós acreditamos sejam anjos. Agora, vejam bem, queridos, pensem comigo. Se nós acreditamos que anjo é extraterrestre, porque não vive nessa terra e vive no mundo de Deus, e vive no paraíso, vive no santo monte de Deus, eu pergunto, demônio o que seria? Aí você olha para aquelas figuras de ET, com aqueles olhão de formigão, aquilo mais parece o quê? Você pensa, né? Você decide. Então, quem sabe esses extraterrestres não querem nos enganar e depois, mais tarde, quando essa igreja for levada aos céus, vem a notícia: olha, sabe aquele povo que era um atrapalho nessa terra? Eles eram a força negativa que não deixava que o mundo evoluísse, que a tolerância existisse. Tolerância que eu digo, aceitação a tudo aquilo que é errado e tudo aquilo que é contrário aos preceitos bíblicos. Esse povo, os alienígenas vieram e levaram esse povo embora para um outro mundo, um outro planeta, para que a gente possa evoluir. Essa pode ser uma das notícias. Vai surgir, né?
Estou apenas conjecturando como o mundo saberá depois. É lógico que o mundo saberá, será noticiado. Eu imagino o caos, né? Ah. O caos que vai ser, porque rodovias interditadas. Nós tivemos recentemente um caminhão que tombou aqui na BR-151, que interditou. Um caminhão interditou. Agora, eu imagino quantos caminhões, quantos ônibus, quantos carros ficarão no meio da pista sem ninguém para tirar. Se a gente já vê engarrafamento, eu fico... escolas, daqui a pouco nós já vamos chegar numa pergunta. Escolas, pais em seus trabalhos, cadê o meu esposo, cadê minha esposa, cadê os meus filhos, cadê os meus funcionários, então, eu penso que a desordem, né, a desordem que vai acontecer emocional, psicológica, então não tem como o mundo não saber, né? Como disse até o pastor, alguns vão criar, como o diabo sempre engana, como o diabo sempre mente, eles vão criar muitas teorias, né? Muitas notícias, como a gente vê hoje as fake news, para tentar enganar, mas os crentes que conhecem a verdade, que vivem na verdade, jamais vão ser enganados, né? Porque eles vão estar com o Senhor na glória. As fake news fazem parte desse projeto. Porque hoje em dia ninguém mais sabe o que é fake news e o que não é. Então elas fazem parte desse projeto futuro. Então tudo que for disseminado, tudo que for divulgado, e obviamente que a gente sabe que a internet vai ser uma grande máquina para isso no futuro. Quer dizer, já é no presente, mas no futuro muito mais, né? Amém. Então vamos para a próxima pergunta. Essa aqui é bem pertinente, pastor, sobre depois do arrebatamento. Fala assim, esse tema para mim é um dos temas que tenho muitas dúvidas sobre o arrebatamento, né? Mas uma delas é quando formos arrebatados. A igreja vai ser arrebatada. Quando nós vamos ser julgados depois que a gente for para o céu, como que vai ser? Então, a pergunta fui arrebatado, a igreja foi arrebatada. Quando nós chegarmos no céu, né, no paraíso com o Senhor, nós vamos ser julgados? O que vai acontecer? Pergunta muito interessante. E ela responde uma parte daquilo que a gente falou, né? Então, a gente vai para o céu. Simples isso? Vamos ver. 1 Coríntios, no capítulo 5. 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. Diz assim. Deixa eu ver, não é 1 Coríntios, acho que é 2 Coríntios. Acho que é 2 Coríntios. Sabe qual é o problema da Bíblia, pastor? Tem muito número. Muito número. Estou brincando, tá, gente? Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos... O texto, querido, se nós olharmos para o contexto imediato, ele está falando daqueles que, teoricamente, estão levando uma vida reta, uma vida com Deus. Então ele diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Veja, é bema tu Christos, não é o juízo final ou o juízo do trono branco, que é lá no final do reino, do milênio. Não, este aqui é um evento que acontecerá imediatamente após o arrebatamento da igreja. Aliás, é um dos motivos pelos quais eu sempre pergunto e sempre afirmo que a nossa visão de estabelecer um tempo entre o arrebatamento e a volta de Jesus, que também será um momento de celebração das bodas, ela tem que ter um espaço de tempo hábil para que seja realizado este evento. Mas esse evento poderia ser realizado num piscar de olhos. Claro que poderia. Bastaria Deus, num lapso de segundo, colocar na nossa memória as nossas obras, aquilo que de bom ou de ruim nós fizemos.
Mas a palavra de Deus diz que serão abertos, a palavra diz que serão expostas as obras dos crentes, que serão abertas as vidas desses crentes e que se saberá as motivações por trás das nossas obras. Então, aquilo que nós fizermos, queridos, veja o que diz o texto de 1 Coríntios, no capítulo 3. Nós somos edificados ou nós somos lavoura do Senhor, e em ambos os casos há um agricultor e em ambos os casos há um construtor. E nós devemos edificar sobre alguns fundamentos. Os principais fundamentos é ouro, prata e pedras preciosas. E os fundamentos humanos são exatamente a madeira, o feno e a palha. Coisas que, se passarem pelo crivo do fogo, e neste caso, quando a palavra de Deus fala do fogo, fala do discernimento, do poder de julgamento do nosso justo juízo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de discernir entre obras humanas e obras que realmente tiveram motivação correta. Obras que foram realizadas, ouro, para a glória de Deus, seguindo os passos e a motivação de Jesus Cristo, prata, e tendo e sendo adornadas pela presença e direção do Espírito Santo, pedras preciosas. Isso adorna a igreja. Isso adorna a igreja. Agora, obra como madeira, como feno e como palha, se passar pelo fogo queima, porque são obras humanas, inúteis. Um exemplo de obra humana: algo que é feito com uma motivação egoísta. Eu fiz determinada coisa para o Senhor, mas na verdade aquilo que eu fiz foi porque eu quis projetar o meu nome, não o nome do Senhor. Obra egoísta. É uma obra que pode estar na madeira, na palha ou no feno. E ela não vai sobrar. Aí diz que aqueles que não tiverem obras, se forem salvos, o texto de 1 Coríntios 3 diz que serão salvos como que pelo fogo. O que isso significa? É como se o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, dissesse: olha, você não tem galardão, mas vem aqui que eu vou te tirar das chamas. É exatamente o mesmo critério, o mesmo princípio que os bombeiros usam na hora de procederem um salvamento. Eles não estão preocupados em livrar coisas. Eles não estão preocupados em ir lá e livrar os móveis, livrar os sofás, os documentos, os computadores. Não, eles estão preocupados em tirar vidas daquele prédio que está em chamas. É exatamente o critério que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai usar. Então, essa é uma questão. Então, o texto diz que todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito durante a sua vida física, por meio do corpo. Seja isso algo bom ou seja isso algo ruim, algo mau. Um outro texto que fala sobre isso, pastor Paulo, Romanos. Romanos no capítulo 14, se não me falha a memória. Romanos no capítulo 14, ele nos mostra que vamos ver, pois todos, aqui faz coro com o texto de 2 Coríntios 5. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Por que Paulo está dizendo isso aos romanos? Porque aqui está sendo suscitada uma discussão acerca daqueles que estavam levando alguns para litígio. Eu tenho uma rusga com o pastor Paulo, vou levar ele para o tribunal. Não esqueçam de uma coisa: a gente que fica buscando pendenga nesta terra, a gente que fica procurando briga nesta terra, procurando fazer a própria justiça, como alguns, escutem isso. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Uma pergunta. Por que se julga o teu irmão? Às vezes nós olhamos mais, e há textos, inclusive, pastor Paulo, onde o teu xará diz para os seus conservos, diz assim: se preocupem com a vossa vida, não com a vida alheia. Se preocupem com o vosso proceder, se preocupem com a vossa conduta cristã, e não com aquilo que os outros estão fazendo ou falando, porque você terá que prestar contas da tua vida ao Senhor. E olha isso que o texto diz: por que tu julgas o teu irmão? Ou porque também o desprezas?
Não esquece de uma coisa, todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Bema to Christos. O que é esse tribunal? Era como aquele patíbulo, antigamente, pastor Paulo, e vocês, queridos, que nos ouvem, havia nos Jogos Olímpicos, antigamente eram chamados Jogos Istmicos, tá? E isso existia, Coríntio tinha isso, por exemplo, onde os atletas disputavam corridas e outros, de onde vieram os Jogos Olímpicos, os antigos Jogos gregos, e na hora de avaliarem, de desempatarem quem ganhou, quem não ganhou, quem chegou, quem não chegou, existia uma plataforma mais elevada, onde ficavam os juízes, ficavam as pessoas que desempatavam, que julgavam e que determinavam que, o fulano de tal, não, ele perdeu por uma perna, então quem ganhou foi este. Então este é reconhecido como ganhador. É exatamente esse o nome Bema. Então não é um tribunal onde vai ser proferida sentença ou para condenação, mas sim para julgar as obras dos crentes. Então, o tribunal de Cristo tem essa conotação. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então não há como dizer que depois do arrebatamento a gente vai ficar só numa boa, não. Tem o tribunal de Cristo. Ou seja, aquilo que nós fizermos, as nossas obras, as nossas motivações. E não é a quantidade da obra, tá, querido? É bom deixar isso claro. Deus não vai julgar porque você construiu uma igreja de 2, 3 andares, não. Deus vai julgar se aquilo que foi feito foi para a sua glória. Se foi feito com o coração de servo, Deus vai julgar as motivações. Deus vai julgar qualidade, motivação, proceder. Como tratamos os irmãos, como tratamos inclusive os irmãos de Jesus, a nação de Israel, como a considerarmos, se oramos por eles, se clamamos a Deus por eles, tudo isso será julgado no Bema tu Christus. Então, acho que eu respondo a pergunta, pastor Paulo. Não entrei assim em muitos detalhes. Amém. Não, eu acredito que a vida cristã ela é baseada em obras, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, né? Não a salvação, mas se eu tenho fé, eu tenho que ter obras, e essas obras, elas têm que ser para glorificar a Deus. Então, tenha em mente que tudo que você fizer, ele vai refletir na eternidade, né? As obras que você faz hoje, pode ser que aquilo que você faz para Deus, aos seus olhos é tão pequeno, parece que outro poderia fazer, alguém poderia fazer melhor, até sim, outra pessoa poderia fazer muito melhor que você, mas não com a excelência para Deus do que você está fazendo. Então saiba que aquilo que para você hoje é simples, para Deus é de grande valia. Até como diz a palavra do Senhor, porque Deus não vê como o homem vê. Alguém pode olhar e falar, mas é muito simples, mas você deu o teu melhor, como a oferta da viúva, que Jesus disse, esta foi a que deu mais, e a excelência daquilo que você faz para Deus, por isso, o teu ministério, faça o melhor para Deus, o serviço para o Senhor, faça o melhor para alguém, quando você for dar alguma coisa, dê o melhor. Isso é um princípio da vida cristã que eu pratico e sempre penso, toda vez que eu fizer o meu melhor para alguém, toda vez que eu der o meu melhor para Deus, eu sei que Deus ele dá o seu melhor para mim, então eu não posso, obviamente que eu não vou responder à altura do que Deus faz para mim, mas é o mínimo que eu posso fazer, é dar o meu melhor, seja no contribuir, seja no servir, seja para o meu próximo, seja no emprego, seja no ministério, seja dentro da família. Em tudo que você fizer, como diz a palavra, quer comais, quer bebais, quer nos servir, nos adorar, faça tudo para a honra e para a glória de Deus. Amém. Tem uma outra pergunta aqui, pastor, que diz assim: creio em Jesus Cristo, mas eu sinto angústia quando ouço sobre o arrebatamento. Por que será que isso acontece? Uma pessoa que é cristã, uma pessoa que serve a Deus, que crê,
né, no arrebatamento, mas quando escuta falar, não pregar, mas quando escuta o tema arrebatamento, isso traz uma aflição, uma angústia. Por qual motivo a gente pode encaixar com a Bíblia, né, e na vida cristã, isso pode vir a acontecer com um cristão? Olha, tudo dependeria de como este irmão ou irmã está se sentindo em relação a essa questão. Como está a vida da pessoa? Porque essa é uma pergunta que ela requer ouvir mais da pessoa do que propriamente uma resposta previamente formatada. Não existe uma resposta formatada para isso, haja vista que hoje vivemos um mundo de extrema ebulição em muitas coisas. Há uma mente, por exemplo, vou elencar alguns dos motivos assim aparentes. Há uma mente hoje que se prolifera, inclusive no meio evangélico, no meio cristão, de que torna as pessoas apegadas a esta terra. Infelizmente, essa mentalidade já se criou. Até existe uma música, me lembrei agora, existe um country americano, uma música clássica americana, muito cantado no meio gospel lá, que diz: Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Ou seja, todas as pessoas querem ir para o céu, mas nem todas as pessoas querem morrer. Eu traduzo isto hoje de uma outra forma, ante algumas teologias que a gente vê na igreja. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer ir já. Ninguém quer ir já. Eu penso que as pessoas dizem assim: pastor, eu trabalho tanto, eu quero tanto usufruir daquilo que eu ganho, eu quero poder gozar mais nesta terra, eu quero poder viver mais nesta... Não te culpo, de forma nenhuma, não culpo ninguém, se esse for um dos motivos. Outro motivo pode ser o ser humano, ele não lida muito bem com a incerteza e o desconhecido. Então, quer queiramos ou não, o arrebatamento é um evento que pode causar um pouco de fobia, do tipo assim: como que isso vai acontecer? Eu vou desaparecer, eu vou virar fumacinha, como acontece nos filmes de ficção científica. Então, esse tipo de indagação na mente humana, ainda que seja subconsciente, pode causar um pouco de desconforto, pastor Paulo. Essa incerteza. Um outro aspecto, falando de incerteza, é assim: eu sou cristã, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, mas, queridos, ainda, infelizmente, nós temos muitas pessoas... Eu não vou dizer para vocês que eu não tenho dúvida acerca de muitas coisas. Por que eu sei hoje algumas? Porque as minhas dúvidas, as minhas incertezas me levaram a pesquisar, me levaram a aprofundar-me nos meus próprios questionamentos. Agora, hoje isto, queridos, não invalida mais a minha fé. A minha fé está extremamente sólida, sob princípios inegociáveis. Se eu não entendo como será o arrebatamento, se eu não entendo que tipo de corpo eu vou ter, porque a Bíblia não o diz, não invalida o fato de um dia eu saber que eu vou estar na presença do meu Senhor e Rei. Agora, eu preciso ter plena convicção e certeza disso. Então, às vezes, a angústia, meus queridos, também pode ser causada por uma certa incerteza no coração. Porque há pessoas que se culpam, que se punem muitas vezes. Mas será que eu faço jus à salvação? Será que eu serei salvo? Será que eu subirei quando o Senhor vier buscar a sua igreja? Será que tem muito será? Porque isto é um aspecto de insegurança do crente. Insegurança das pessoas que não acreditam na sua vida de fé. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa: não é pela tua força, não é pelo teu esforço, mas é pela graça, entenda isso. É pela graça e o amor de Cristo derramado em nossas vidas. Depois, tudo que nós temos que fazer
é manter acesa a chama com uma vida de santificação. E essa vida de santificação é mantermos uma vida, ainda que você tenha direito aos teus bens, à tua diversão, claro, diversão sadia, óbvio, né? Diversão que crentes podem participar, casamentos que crentes possam ter e saudáveis. Você tem direito a todas essas coisas, porque o Senhor foi quem te deu. Então, há uma angústia que é traduzida também pela ansiedade pelo dia de amanhã, pela incerteza do dia de amanhã. E isso é bíblico. O Senhor diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, queridos, depositai todas as vossas ansiedades aos pés do Senhor e sabei que Ele tem cuidado de nós. Então, é claro, podem ser outros motivos, pastor Paulo, mas eu elenquei assim num primeiro momento, por me parecer algumas das questões que podem fervilhar na mente de alguns crentes. Podem existir outras, claro, e também cada caso é um caso, e de repente pode também que este não seja o caso deste nosso querido que nos mandou essa pergunta. Aliás, que não fiquem só nessas perguntas, mandem outras para o professor Paulo, mandem para o grupo de estudo, mandem para a gente, são sempre muito bem-vindas, né, pastor Paulo? É verdade. E em falar em grupo de estudo, convido você, a gente tem um grupo de estudo, tanto como nós já vamos deixar ali o Clube da Bíblia, né, pastor? Como um grupo que a gente tem, em breve vai sair o aplicativo para estudos também, que é o mesmo grupo, vai permanecer tudo igual, porém o aplicativo ele vai ter mais ferramentas, né? E você não vai perder nenhum conteúdo. E também deixo o convite para você que quer aprender mais, pastor, disponibilizando. Talvez essa angústia que existe em você pode ser também uma questão de o Espírito Santo colocar dentro do teu coração esse desejo de buscar, essa vontade de buscar, porque a tua alma necessita buscar a conhecer o Senhor. E tem vezes que o que nos incomoda, né, esse desejo que há em nós, da nossa alma, talvez é pelo conhecimento daquilo que a gente deixa de lado. Por exemplo, o homem sofre muitas vezes, se angustia porque a sua alma quer buscar a Deus, né? A sua alma precisa de Deus. O teu coração, ele tem a necessidade do Senhor. Então, que você venha matar esse desejo, essa sede da tua alma com Deus e com a palavra de Deus. Por isso eu te convido a estudar a palavra de Deus conosco, com o pastor Ricardo, com a gente, com o pastor Júnior, no grupo de estudo. E a gente tem buscado, pastor, não usar, como o senhor sempre tem colocado, não usar nada além da Bíblia e da palavra do Senhor. Exatamente. Porque nós temos que pregar a teologia. Eu penso que como a igreja do Senhor nunca precisou de seguir A, B ou C, de denominação, de placa, mas a palavra, como ela é e como ela deve ser ensinada. A palavra do Senhor, ela é inerrante, né? Então, e é preciso aprender, mais do que nunca, nós precisamos aprender da palavra. Pastor, eu quero deixar aqui um tema livre para o senhor, como pode ser um fechamento, um encerramento, né? Um tema livre, uma palavra de encerramento, com um tema livre daquilo que Deus tem ministrado no seu coração, para os irmãos que estão aí. Amém. Com certeza, pastor Paulo, devem ter sobrado perguntas, né? Muitas, eu acho que umas 20 perguntas aqui que eu tenho. Mas então, depois vocês acertam com o pastor Paulo aí, sabe? Mas eu tenho certeza que num outro momento, acredito que a gente possa, né, esclarecer, né, pastor Paulo? Eu gostaria depois de tudo isso, inclusive depois dessa última palavra do pastor Paulo, eu gostaria de deixar um esclarecimento último acerca do que nós dissemos. Quando a gente não busca teologias, quando a gente não busca escolas de interpretação, defendendo posição A, B, C ou D, ou aquilo que um credo denominacional pega, ou prega, melhor dizendo, por alguns motivos, mas o principal motivo é este. Você não me ouviu, você não vai me ouvir dizer
com base na escola A, B, C ou D, que a igreja passará ou não passará por tribulação. Eu já dei aqui algumas pinceladas dentro do meu pensamento bíblico a respeito dos motivos pelos quais eu creio que determinadas posições não se enquadram plenamente naquilo que eu creio ser o que a Bíblia está dizendo. Mas há uma questão que não pode ficar de fora nessa história do arrebatamento e da volta de Jesus. Nós não podemos estabelecer quando, sabemos como. Aliás, as perguntas foram muito bem feitas quando alguém perguntou como será o arrebatamento. Mas interessante, pastor Paulo, e isso eu quero elogiar os nossos queridos alunos e os nossos queridos irmãos. Ninguém perguntou quando será. Não sei se você reparou, mas em nenhum momento eu ouvi essa pergunta. Ah, pastor, quando vai ser o arrebatamento? Mas eu quero responder com as palavras de Jesus. Jesus Cristo diz-nos, eu vou usar alguns versos para que a gente construa um pensamento final. Porque haverá então, nesse tempo, no dia do Senhor, estamos falando do dia do Senhor, um dia de tribulação, de trevas, de densas trevas sobre a face da terra. Haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Está falando de fisicamente, não está falando de almas salvas. Está falando de pessoas que morreriam nesse tempo. Isto aqui é o sermão profético de Jesus em Mateus capítulo 24, para você que tiver interesse. Mas por causa dos escolhidos, eu gosto muito de frisar isso, pastor Paulo, eu, você, meus queridos irmãos, nós fomos povo adquirido. O Senhor diz, aqueles que tu me destes, Ele não diz aqueles que tu escolhestes. O Senhor diz aqueles que tu me destes, porque foram adquiridos. Nós somos povo adquirido, nós somos sacerdócio santo e um dia real. Um dia voltaremos com Jesus no milênio e exerceremos o nosso sacerdócio real, mas hoje já somos sacerdócio santo. Somos nação escolhida, mas nação escolhida para a prática de boas obras. Contudo, fomos uma nação adquirida por um preço de sangue, preço caríssimo de sangue. E isso não pode ser desprezado, meus queridos. Então, nós somos um povo adquirido. E esse povo escolhido, com quase certeza, o Senhor está se referindo à sua nação escolhida, à sua nação eleita em Abraão. E o texto vai continuar lá na frente, o versículo 32 ao 37. Mas eu vou ler especificamente o 36, que diz assim: porém, daquele dia, do dia do Senhor, daquele tempo, e daquela volta de Jesus, e do tempo do arrebatamento, que Paulo cita, o único texto em 1 Tessalonicenses 4, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E a palavra de Deus diz, assim como eram nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Ou seja, vai pegar o homem, como se diz literalmente, calça curta. Vai pegar o homem desprevenido, queridos. Desprevenido. Mas não é só o crente, não. Aqui está falando daquele que passará por juízo. Mas vale para a gente, porque se não se sabe daquele dia, também não se sabe do nosso dia. Mas o Senhor lá na frente diz o seguinte, no versículo 42, vigiai, pois. E essa é a minha palavra final para você que é igreja e para nós que somos igreja. O Senhor não disse o dia, o Senhor não disse a hora, mas o Senhor disse que quer Ele venha antes, quer Ele venha durante, ou quer Ele venha depois, não interessa. O que importa é que nós temos que estar preparados. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Então, o que o Senhor quer dizer à sua igreja? Meu amado, esteja preparado. Minha amada, esteja pronta. E depois a gente vai ver na continuação do texto de Mateus, pastor Paulo, que tem várias parábolas. Todas essas parábolas remetem-nos à ideia de que
independentemente do Senhor antecipar a sua vinda ou atrasar a sua vinda, nós temos que estar preparados. Então nós temos que viver hoje, queridos, como se Cristo fosse voltar hoje mesmo. Mas trabalhar como aqueles que não sabem a hora que Ele vai chegar. E o que é trabalhar sem saber a hora? É trabalhar com afinco, com amor, com dedicação, servir ao Senhor com amor e alegria, servir aos teus irmãos como se você estivesse servindo a Deus. Esta é a posição que o Senhor quer que a gente ocupe. Esta é a posição que o Senhor quer que a sua noiva, uma noiva ataviada, uma noiva adornada, é aquela noiva que está sempre pronta. Queridos, foi um prazer estar convosco, pastor Paulo. Que Deus vos abençoe e Deus vos guarde. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Pena não dá tempo de responder todas as perguntas, né? Mas eu creio que teremos outra oportunidade, pastor. E eu agradeço o senhor pela disponibilidade. Agradeço os alunos também do curso bíblico por participarem conosco, né? Por sempre se disporem a aprender e também interagir conosco, né? Porque essa interação, ela vai causando uma comunhão boa, vai aguçando também o desejo de aprender, né? Porque toda vez que você se pergunta, toda vez que você tem dúvidas e recorre à palavra do Senhor, isso vai gerando em nós coisas boas, né? Vai edificando. Então esse momento que foi muito edificante para mim, creio que para o pastor também, né? Com certeza. E creio que para você também. Então, que você não fique somente no que foi falado aqui, porque o que nós queremos como alunos e como servos de Deus, que você busque mais conhecimento, né? Que você continue estudando conosco, você que está estudando, que não desista, nós sabemos das batalhas que tem, e também para você que não é aluno ainda, junto com a gente, não participa do grupo, né? Aluno, a gente diz, os irmãos que estão conosco aprendendo nos grupos, tanto ali no canal do Telegram com o pastor, como ali no grupo, que em breve, como eu já falei para os irmãos, teremos uma plataforma de estudo, tudo isso de maneira gratuita para você, frisando sempre o verdadeiro evangelho, o verdadeiro ensino de Cristo, né? Obrigado por estar conosco, obrigado por dispor de tempo de assistir esse vídeo até aqui, que Deus abençoe. Se você puder, compartilhe com os teus amigos, indique, né, este vídeo, mande para aquela pessoa que muitas vezes pergunta, tem dúvida, e acredito que pode ser muito esclarecedor. Então, que Deus abençoe, um forte abraço, Deus abençoe, pastor Ricardo. Deus abençoe, pastor Paulo. Amém. Que Deus vos bendiga, como disse o pastor. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Forte abraço.